Bom, galera, apesar de eu estar constantemente aí um tanto desanimado com os shows da WWE e eu vejo que boa parte de vocês também aí não estão tão animados assim, parece que, sei lá, parece que não é pra gente, né? Porque você vai muito nas outras IWCs americanas, lá nas outras bolhas e sai da nossa aqui e você nota que há uma certa empolgação ali com algumas coisas que, né, a gente olha e fala, nossa, mas como é que eles estão empolgados com isso, gente? Meu Deus do céu. Não sei, eu sinto que talvez aí houve uma mudança de geração e a gente não percebeu, né? A WWE aos poucos aí nos últimos 3, 4 anos foi fazendo essa transição daquela galerinha que começou a assistir ali em meados de 2017 pra frente. E aí a gente ficou meio que pra trás e não percebeu, né? A gente meio que pensou que ainda era a última bolachinha do pacote, quando na verdade a gente tem que se contentar aí com o que se tornou hoje. Mas apesar de tudo isso, eu tenho que dizer pra vocês que tem muita coisa legal ainda que dá pra acontecer na WWE, só que talvez demore e é aquilo, a gente não tem uma certeza de que vai mesmo de fato acontecer, são só ideias que estão no ar. Por exemplo, essa do Cody Rhodes se tornar um heel, né? É uma coisa que eu não esperei para acontecer esse ano, né? Nem ano passado, igual alguns colocam, porque Cody Rhodes é um cara extremamente popular. Sendo ele extremamente popular, para mim não fazia sentido a WWE, que durante anos teve dificuldades para conseguir encontrar alguém assim que o público se encaixasse tanto ao ponto de que a WWE pode fazer quase qualquer coisa com ele que o público vai abraçar e achar legal, e quando não faz eles se iram, né? E é um dos escolhidos, né? Igual o caso do Bryan, que não era um dos escolhidos, e aí a WWE tinha que fazer por pressão popular. Não faria sentido ela querer estragar tudo isso e meter o cara a heel. Só que, nas últimas semanas, os movimentos aí do Cody Rhodes em relação ao Roman Reigns dão a entender que talvez futuramente ele venha a se tornar o vilão da história, né? E o Roman Reigns volte pro papel de babyface, do qual ele, desde o começo, foi o plano da WWE, né? Ela até demorou para fazer uma heel turn nele para ver se as coisas modificavam. Foi fazer ali depois de 5 anos de carreira dele como babyface, que não funcionou tão bem, apesar de várias conquistas. E aí conseguiu trabalhar ele aí 4 anos dessa forma e agora parece que vai voltar para babyface, né? Então, o Roman ser babyface eu não acho que é uma coisa legal. Desculpa. Por mais que agora é um face diferente, eu ainda prefiro o Roman Reigns da Bloodline e pra mim não vai ter uma versão melhor que essa. Agora, o Cody Rhodes heel é uma ideia interessante, é uma ideia que pode ser boa assim de ver ele se voltando contra o público, ele se voltando contra o pessoal que apoiou ele, né? E começando a ser odiado. Eu acho que seria até curioso de ver como que ele ia se sair nessa. Só que é aquilo, vai acontecer? E se for acontecer, vai ser quando? Esse que é a grande questão. Vai ficar pro ano que vem? Vai ser já logo esse ano? Aí tem outras ideias enquanto isso. Por exemplo, o Seth Rollins se voltar contra o Cody Rhodes. Eles rivalizaram lá quando o Cody Rhodes voltou para a WWE em 2022. Mas aí depois ficaram meio que aliados. O Seth Rollins se sacrificou ali para poder ajudar o Cody Rhodes na WrestleMania. O Cody Rhodes agora virou aliado do Roman Reigns. O Seth Rollins não vai ver isso com bons olhos, certo? E aí, ele vai se voltar contra o Cody Rhodes? Mas se eles forem fazer essa história, já não dá esse ano, né? Por quê? Porque o Seth Rollins, ele tem assunto pra resolver com o CM Punk e antes tem o Bronson Reed que atacou brutalmente ele também. E ele vai querer resolver esse assunto, né? Só que o Bronson Reed tá resolvendo assunto com o Braun Strowman, né? Então, e o Punk tá resolvendo assunto com o Drew. Aí o Punk fala de ir na rota do título. Alguns podem achar legal. Não, o Punk voltar a ser campeão mundial, né? Ele que teve lá seu último reinado em 2013, imagine só, 11 anos depois. Beleza, dá pra ele ir pra esse rumo, se você gostaria de ver isso. Só que ele tem que resolver assuntos com o Drew. Resolvendo assuntos com o Drew, tem o Rollins, que também vai estar querendo resolver assuntos. E aí, vai ficar Punk e o seu título mundial pra quando? Ah, ele pode ser desafiante do Gunther enquanto o Rollins resolve assuntos com o Bronson Reed. Mas ele ganharia do Gunther? Será que o Gunther perderia pro Punk já? Né? E aí Punk e Rollins pra WrestleMania, se for acontecer, eu acho que sim, seria pelo título. Caso ele não ganhe do Gunther, quando que ele iria entrar na rota do título depois? Né?
Ia demorar mais tempo ainda. E Punk e Cody Rhodes? Será que não vai rolar? E Punk e Roman Reigns? Será que não vai rolar? Mas pra quando? Quando vai dar pra encaixar essas coisas? Porque o Roman tem que resolver assuntos com o Solo. O Roman tem que resolver assuntos depois com o Cody Rhodes. E se tiver The Rock, ele vai resolver assuntos com o The Rock também. E aí? Quando é que vai sobrar tempo pro próprio Rollins? Lembra? O Rollins ele conseguiu derrotar o Roman por desqualificação e depois nunca mais se voltaram a se encontrar, né? Teve aquele combate de tags lá e só. E aí? Quando que isso vai ser resolvido? Ou não vai mais ser resolvido? Simplesmente já era, nem esperem porque não vai rolar, né? Que é bem mais provável essa opção, né? Então assim, cara, é uma série de situações malucas aí, de boas ideias, mas a gente não sabe pra quando vai rolar. O Orton e Cody Rhodes. E aí? Porque o Orton tem que resolver assuntos agora com o Solo Sikoa, que nem era a treta dele. Depois com o Roman, depois com o The Rock, se The Rock aparecer. E aí? Vai ter espaço pro Rock? E o Kevin Owens, que dá a entender que vai se virar contra o Cody Rhodes ou não. Se virar, eles vão voltar a se enfrentar de novo? Vai ter mais um calendário pra uma luta deles? E aí? Quando que ele vai pegar o Punk? Quando que os dois vão se enfrentar? Quando que a gente vai ter um Cody Rhodes e Gunther? Que também é uma boa ideia. Rollins e Gunther. Quando que a gente vai ter também? Ótima ideia. Pra quanto que vai ficar? Você tem muito assunto pra resolver ainda antes. Então assim, é uma série de ideias que eu bato o olho e falo, pô, isso aqui até que é legal, mas quando que vai dar pra encaixar? Por quê? Porque a WWE vai deixando as coisinhas abertas, vai deixando tudo pra depois e aí, no fim das contas, não rola nem depois e nem agora. Aí complica. Gente, Solo Sikoa e Roma, quando que vai acontecer isso, meu Deus do céu? Né? Vai ficar pra Crown mesmo? Será? Tomara, mas será que vão deixar pra WrestleMania? Porque se deixar pra WrestleMania, olha o tanto de tempo que gastaram que já poderia ter resolvido isso. E o Roma tá num negócio mais legal ali, com várias outras opções de adversários. E o Drew, depois que ele passar pelo Punk, qual que vai ser o futuro do Drew? O que ele vai fazer? Qual que vai ser a recompensa dele? Se ele sair vitorioso contra o Punk, beleza, mas e se ele perder? E depois? Então, é uma loucura, cara, é uma loucura, porque a gente tem boas ideias, dá pra gente se empolgar assim com o WWE, eu não estou exagerando, não estou vendendo falsas esperanças, estou citando aqui ótimas encaixes que, poxa, certamente ia te empolgar de querer assistir os shows semanais aí, né? E pode ver que tudo que eu citei aqui, praticamente nada envolve Bloodline, nada envolve Judgment Day. Só que a WWE tá com essas duas novelas. O Bloodline, eu até entendo ali que era um formato até o WrestleMania e agora tá com um novo formato. Mas o Judgment Day, gente, a WWE tá com essa novela nos shows do Raw há mais de um ano, vai dar 2 anos isso. E aí, olha o tanto de ideia legal que eu citei aqui que poderia ser o foco desses shows e ele está lá nessa treta ainda, de Balor contra Priest, de Priest contra Balor. Eu vou trair, eu não vou trair, eu vou trair, eu não vou trair. Aí mete Rhea Ripley, aí agora Liv Morgan, aí é treta toda semana, aí só chama aliados, aí marca luta. Sabe, gente, vamos, né, vamos evoluir aí. Aí fica dando uns posts que é só por causa da galerinha atual que eles impulsionam o Jey Uso. O Jey Uso já era pra ir ter numa outra história agora com o Jimmy, talvez, ali. E os dois voltaram a ser tag, porque os Usos são uma das melhores tags da história, né? Vamos animar aí com alguma outra coisa. Olha o tempo que eles demoraram também, por exemplo, pra fazer o LA Knight virar campeão. Já foi no momento onde, tipo, poxa, nem sei mais se eu queria o LA Knight hoje. Era pra ser coisa do ano passado, assim. Então, cara, existe coisas a longo prazo e existe enrolação. Hoje a gente vive uma era da enrolação e de coisas que não são muito empolgantes para nós aqui, né? Para a galera americana, pro público atual, aparentemente, para eles está sendo divertido, está sendo, assim, melhor do que muitas coisas que já aconteceram. Aí eu não sei, né? Mas é aquilo que eu vivo dizendo, a gente também tem que lembrar que a geração anterior à nossa pode ter reclamado também do que a gente gostava, né? A gente gostando de várias coisas ali do começo da PG Era e a galera, por exemplo, que assistia na época da Attitude Era vendo aquilo falando, mano, que porcaria é essa? E vocês ainda gostam, seus imbecis, né? Hoje a gente vive isso. A gente que viveu o começo da PG Era olha pro conteúdo atual e fala, não é possível, vocês gostam dessa porcaria aí? E eles lá no futuro talvez venham sofrer disso também, né? Mas faz parte.